Oi pessoal, tudo bom? Estamos aqui agora começando mais um episódio do podcast Detetives da Saúde, que é o podcast da Revista Saúde da Editora Abril, que separa um pouco o joio do trigo, as notícias falsas das notícias verdadeiras e resolve um pouco das polêmicas ligadas à saúde e ao bem-estar de cada um de nós. A gente está com um tema que é provocativo, eu diria aqui, mas que eu acho que é muito importante, está na crista da onda, que é como a gente consegue lidar ou abordar o impacto da obesidade na saúde sem ser gordofóbico. Então a gente vai falar um pouco de obesidade, um pouco de gordofobia e dessas questões que estão super em voga na sociedade hoje em dia. Bom, meu nome é Telro Preste, eu sou editor da Revista Saúde e eu não estou aqui sozinho não. Primeiro, quem fez a produção desse episódio inteiro é a Maria Tereza Santos, trabalhou bastante em nome dele. Obrigado, Maria. Na mesa de som tá o Rafael Bertazzi, que faz essas vozes nossas chegarem a vocês. E agora também as pessoas que vão participar desse debate. Vou começar aqui pela minha companheira de bancada do dia a dia, Thaís Manarini, também editora da Revista Saúde. Tudo bem, Thaís? Oi, tudo bom, Theo? Bom, temos também a Rogéria Taragana, ela é psicóloga, coordenadora do atendimento ambulatorial em anorexia nervosa do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e professora no curso avançado em transtornos alimentares da mesma instituição. Tudo bem, Rogéria? Oi, tudo bom e você? Tudo bem. Bom, e além dela, ainda temos a Cíntia Cercato, ela é endocrinologista, professora da disciplina de obesidade da pós-graduação da USP e diretora da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, a ABESO. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem. Legal. Bom, primeiro a gente vê aqui como os créditos são grandes aqui das nossas convidadas, porque elas conhecem bastante do assunto mesmo. E, bom, antes da gente falar da gordofobia explicitamente, especificamente, eu acho que é importante a gente definir, delinear um pouco a questão da obesidade e a saúde, sempre gera muita confusão nessa área. Então, Cíntia, como que a gente pode falar de obesidade e saúde? Ela é um problema ou ela é uma causa de outros problemas? O que está por trás da obesidade? A obesidade por si só, ela já é um problema, independente de você ter complicações associadas à obesidade. Então, a gente sabe que a obesidade por si só, ela já aumenta o risco de mortalidade, por exemplo. Mas a gente sabe também que a obesidade, ela pode tanto causar ou mesmo agravar uma série de situações clínicas, como doenças no coração, a hipertensão arterial, diabetes, apneia do sono, osteoartrose, enfim, são inúmeras as condições que permeiam o quadro da obesidade. Legal. E aí, até por causa disso, né, Rogéria, a Organização Mundial de Saúde, um tempo atrás, classificou a obesidade como doença e isso gerou alguma repercussão aí diferente. Essa palavra, às vezes, gera alguma resistência das pessoas que estão acima do peso, da população em geral? Sim, acaba gerando, né? Então, o fato de você ter aí um carimbo dizendo que é uma doença, talvez traga um peso maior para as pessoas que lidam com esse problema, né? E muitas vezes o fato de se considerar uma doença faz com que surjam alguns preconceitos também em relação ao próprio tema, né? Que eu acho que é o que tem a ver com o que a gente vai discutir hoje. Perfeito. Mas então, só para entender, a gente hoje em dia tem muito forte na literatura científica que a obesidade de fato é um causador de complicações, né, Cíntia? Exatamente. E é uma doença e isso é reconhecida por diversas sociedades médicas nacionais e internacionais. E mesmo quando os exames estão em ordem e tudo mais, esse indivíduo já tem um risco aumentado. Ele é para a sociedade médica, uma pessoa que deve ser acompanhada com mais ênfase, assim? Exatamente, né? Por um tempo existiu uma discussão se existia obesidade saudável, né? Existem obesos saudáveis. E foi feita uma pesquisa muito importante que tem um impacto estatístico enorme, porque ela foi feita com
mais de 2 milhões de adultos do Reino Unido e que justamente comparou os indivíduos de peso normal sem nenhuma doença e indivíduos que tenham obesidade também sem nenhum outro agravante, sem nenhum fator de risco associado. E o que essa pesquisa ela demonstrou é que os indivíduos obesos, digamos, saudáveis, né? Eles tinham 50% mais chance de desenvolver doença cardiovascular, tinham 7% mais chance de ter um derrame e 96% mais chance de desenvolver insuficiência cardíaca. Então, mesmo essa pessoa que tem obesidade e que está com todos os exames normais, quando comparada a uma pessoa de peso completamente também normal e que também não tem nenhum exame alterado, o simples fato de ter o excesso de peso, ele carrega um risco. E aí, sabe, eu até estava pesquisando um pouco, eu descobri uma palavra chamada higiomania, nem sei se ela é uma coisa que a gente usa muito, mas que é justamente o que a gente pode entrar nesse aspecto da gordofobia, que parece que é um julgamento moral sobre alguém com base somente na sua saúde. A gente está vivendo um pouco isso, Rogéria, também, um momento em que as pessoas elas julgam as outras com foco na saúde. Uhum. Só um pouquinho antes de entrar nesse ponto, eu queria complementar o que a Cíntia colocou, que a despeito das questões clínicas, né, que podem ou não já aparecer nos exames de pessoas que lidam com a questão da obesidade, a gente tem outros aspectos que não necessariamente são atestados por exames, como, por exemplo, as questões ligadas à depressão. Assim, até é raro a gente encontrar um obeso que não traga também outras questões a nível, muitas vezes, psiquiátricos, questões psicológicas, problemas ligados à autoestima, não é? Então, não necessariamente isso vai aparecer num exame, mas tem um impacto muito grande em termos de qualidade de vida, em termos de adaptação, relacionamento social, relacionamento afetivo. E aí é uma questão que também tem que ser colocada na mesa, né? Quando você fala em obesidade. Perfeito. E aí quando você tem um julgamento de fora que entra para a pessoa, acho que isso também pesa nesses aspectos. Né? Essa questão do julgamento moral que você colocou, ela é bastante relevante, porque diz respeito a o que causa obesidade. Existe uma confusão muito grande, existe por parte de uma boa parte da população, o entendimento de que o obeso, ele tem culpa, né? Ele é responsável por ter se tornado obeso. E a gente sabe que a obesidade é um quadro muito mais complexo do que isso, né? As causas podem ser genéticas, as causas têm a ver com o meio ambiente também, com os hábitos de vida e tudo mais. Então, não dá pra gente dizer que uma pessoa se tornou obesa porque ela tem falta de vergonha, porque ela não se cuida, porque ela é responsável. Ou até ela pode ser considerada uma pessoa com um perfil fraco, né? Uma pessoa que não tem condições de tomar boas decisões. Isso às vezes é levado até para o âmbito de trabalho, né? Impacta na hora de você contratar uma pessoa obesa em comparação com uma pessoa que não tem um quadro de obesidade. Então, tem estudos que mostram que existe também uma preferência na contratação de pessoas que não têm obesidade, por exemplo. Até em função dessa possível associação em termos de caráter, não é? Então, esse é um fator que só contribui para essa questão de preconceito. Legal, então agora que a gente já teve esse primeiro momento introdutório da obesidade, vamos entrar numa segunda parte aqui da nossa conversa, que a gente precisa falar sobre gordofobia. Bom, gente, então por que a gente não pode mais esconder a gordofobia, colocar a gordofobia embaixo do tapete, né? Porque parece que isso está trazendo um impacto tremendo, né? A gente vai discutir isso aqui. Eu trago um caso que aconteceu de uma loja da Nike no Reino Unido que colocou uma roupa esportiva plus size à mostra, né? Uma manequim plus size. E, assim, qual não foi a surpresa da gente ver que um jornal britânico de respeito, né, grande, né, que criticou essa atitude falando que aquela manequim, ela em todos os aspectos, obesa, não está se preparando para uma corrida em seu maravilhoso look Nike. Ela não pode correr, ela é provavelmente pré-diabética e a caminho de uma prótese de quadril. Essa foi o artigo que a gente leu, eu fiquei bastante surpreso, me
achei muito agressivo. Aqui no site de um dos sites da Abril, do M de Mulher, essa matéria foi abordada de maneira bem crítica, eu acho que com uma boa dose de razão, mas eu queria ouvir um pouco de vocês, o quão internalizado está a gordofobia no nosso dia a dia. Eu acho que está bastante internalizado. Eu me sinto assim, em condições de falar sobre isso, porque eu lido com pessoas que têm transtornos alimentares o tempo todo, não é? Então a gente percebe que muitas vezes o transtorno alimentar, ele também é considerado um transtorno multifatorial, ou seja, não é uma única causa que leva a pessoa a desenvolver um transtorno alimentar, é um conjunto de variáveis. Dentre elas, você tem também a questão da pressão, a pressão social, a pressão por se encaixar num modelo, num padrão de beleza, num padrão de corpo, que vai fazer com que a pessoa opte por uma dieta, muitas vezes extremamente restritiva, e acabe num transtorno alimentar, que é um quadro bastante grave de difícil manejo clínico, né? Então, eu acho que nós estamos sim vivendo numa sociedade lipofóbica, né? E isso aparece no comportamento de crianças, de adolescentes e de adultos, que muitas vezes trazem questões ligadas à baixa autoestima, e também, por esse aspecto, fazem um esforço muito grande a se adaptar a esse modelo propagado. Em paralelo a isso, a gente tem um outro movimento, que eu considero um movimento positivo, que é um movimento na linha de aceitação em relação ao próprio corpo. E aí a gente não está falando em aceitação da obesidade. Existe uma variação muito grande, né, entre um peso considerado saudável, adequado, e os quadros de obesidade. E o ser humano é assim, né? O ser humano não é 8 ou 80. O ser humano transita aí, né? Em variações, em termos de corpo, em termos de peso, de aparência, etc. Então, eu acho que para essa questão e para a gente lidar com esses aspectos de gordofobia versus obesidade versus transtornos alimentares, etc., a gente tem que olhar também de uma maneira mais flexível, mais cautelosa, né? Então, nem fazer apologia à obesidade, né? E nem também cultuar um corpo que não existe na realidade. Então, em meio a tudo isso, um movimento, sim, de aceitação, de maior flexibilidade e também de não se cultuar esse aspecto de que todo mundo tem que funcionar dentro de um determinado padrão, tanto em termos de tamanho, peso, etc., como de comportamento alimentar, né? Que é uma rigidez que não é adequada. Eu queria trazer uma reflexão aqui. Se vocês acham que nessa discussão se ser obeso traz aí um maior risco de problemas de saúde ou não, se a gente fica nessa discussão tanto do lado de quem é gordo falando que não, eu tô saudável, e médicos falando a gente sabe que isso sim tem um risco maior de problemas, se isso acaba deixando a discussão da gordofobia um pouco tem uma nuvem aí. Porque, por exemplo, esse trecho que o Theo leu, quando fala isso, que essa manequim provavelmente é pré-diabética, é caminho de uma prótese de quadril. Parece que tem uma disputa para provar que faz mal à saúde. E nisso a gente tem uma gordofobia se ancorando nessa discussão. E assim, Thaís, a gente faz a seguinte reflexão. Parece que só uma pessoa que tem obesidade pode ser pré-diabética, né? Uhum. E, na verdade, claro, estatisticamente, a gente sabe que as pessoas, quanto maior o peso, maior é o risco, mas existem pessoas também que não são obesas e que também são pré-diabéticas e que também têm problemas articulares e que também teriam dificuldade para fazer uma corrida, né, com uma roupa da Nike. Tem uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar, é a questão até do sedentarismo, né? Então, a gente tem os dados de pesquisas mostrando que um magro sedentário, ele tem um risco cardiovascular maior do que um obeso que é fisicamente ativo. Então, você rotular uma pessoa só pelo fato dela estar obesa, né? Dizer assim, porque é gordo, ele necessariamente é uma pessoa com hábitos inadequados. Não, tá errado. A gente pode ter pessoas, por exemplo, que
elas estão acima do peso, mas que são ativas fisicamente, e podemos ter pessoas que estão magras e que são totalmente sedentárias. Então é importante a gente pontuar isso. Para fechar esse raciocínio, que eu não sei se tinha ficado claro, mas eu vejo que essa discussão sobre a saúde da pessoa obesa, a gente fica taxando isso de gordofobia, quando na verdade são todos aqueles raciocínios que a gente faz por trás do que a gente acha que ela tá obesa porque ela é preguiçosa, porque ela come mal. Então eu acho que a gordofobia tá muito mais aí, né, nessa linha de raciocínio que as pessoas fazem, do que no fato de falar que é um problema de saúde, né? Tem um abismo entre uma coisa e outra, né? E tem esse lado que eu acho muito interessante também, de a gente taxar um tipo de corpo como indicador único de saúde, né? Então tem sempre o magro é saudável, o gordo não é saudável. Então fica essa discussão do que é saudável, no fim das contas, e é né? super importante dizer isso, que existem pessoas magras e que elas têm pessoas magras com diabetes, com hipertensão, que têm derrame. Enfim, não é simplesmente olhando para o corpo que você vai dar um diagnóstico clínico daquela pessoa. Agora, claro, a gente sabe sim que estatisticamente pessoas com excesso de peso elas têm mais complicações, mas a gente não pode generalizar. Perfeito. Até porque, né, o ser humano é muito mais complexo, então você não pode nunca usar um único parâmetro, né? Você não vai usar só a aparência e nem vai usar só o IMC para dizer que aquela pessoa não é saudável, por exemplo. E acho que a gente pode falar de uma maneira geral, de grupos populacionais, etc., mas a gente pode falar de indivíduos também. E aí, quando você conversa com um indivíduo e que ele tem uma questão de obesidade, é interessante entender como ele vive aquilo. Na minha prática clínica, o que eu vejo é que, na maioria das vezes, sem generalizar também, são pessoas que trazem um sofrimento emocional muito grande relacionado à obesidade e que querem ajuda. Eles não querem necessariamente se tornar uma pessoa magra, né? Mas eles querem sim ter uma qualidade de vida maior. E isso muitas vezes passa por alguma perda de peso, né? Mas também passa por uma questão de entendimento e por uma questão de acabar com esse estigma em torno da obesidade. Então a gente lida com tudo isso ao mesmo tempo, não é só de um lado ou só de outro, né? É tudo isso junto. Vou jogar até um pouco contra a gente, né, Thaís? A gente tá falando aqui de detetives da saúde, a gente fala de saúde o dia inteiro, a gente trabalha com saúde, mas a saúde é também uma das esferas da nossa vida, né? Então, quando a gente tá falando de gordofobia, a gente também, claro, tá querendo abordar esse lado da saúde, mas também dizendo que isso vai trazer impactos diversos. A Cíntia até tava falando de um caso, né, Cíntia, fora do ar, que tinha a ver com nas escolas, né? De como algumas professoras lidam com as crianças, né? A gordofobia ela está em todos os setores da sociedade, né? E, por exemplo, tem uma pesquisa americana que mostrou que crianças que têm excesso de peso, as professoras até se dedicam menos a ensinar aquelas crianças por acreditar que elas talvez tenham menos capacidade de aprender. Olha o absurdo que isso significa. Quando a gente fala em gordofobia médica, a gente tem uma situação muito delicada, que a pessoa que tem obesidade, ela vai com uma dor, com algum sintoma procurar o médico, e o médico nem investiga ou nem valoriza aquele sintoma daquela pessoa dizendo, isso é da obesidade, você tem que emagrecer, né? Então, a gente tem dados de que pessoas com obesidade, elas fazem menos exames preventivos, elas fazem menos consultas médicas, porque inclusive existe um menor acolhimento das suas queixas, como se tudo fosse culpa do excesso de peso. Então, a gente tem gordofobia em escola, a gente tem gordofobia médica em sistema de saúde, e como você mesmo exemplificou aí, essa questão da Nike, você tem gordofobia na mídia, né? E tudo isso vai repercutindo de maneiras muito variadas, né? A própria questão do bullying, que a gente vê nas escolas, e hoje o cyberbullying, né, que tem um impacto, inclusive, muito maior em função do alcance, da velocidade, etc.
E como isso depois vai repercutindo na vida daquela pessoa, né? Nos traumas, em como é que ela, inclusive, vai buscar ajuda. Porque muitas vezes a pessoa que lida com o problema da obesidade tem muita vergonha, inclusive de pedir ajuda. Não é? De se expor, de se relacionar e etc. Não é? Um estudo que foi publicado agora esse ano, foi apresentado agora esse ano no Congresso Europeu de Obesidade, ele mostrou que uma pessoa com obesidade, ela demora 6 anos, em média, para tratar desse assunto com o seu médico. Tá? Isso porque muitas acreditam que o problema da obesidade é culpa delas. E aí elas deixam de abordar essa questão com o seu médico, né? Então... E imagino que isso leva aos comportamentos mais variados, né? A pessoa vai para a internet, pode adotar aquelas dietas meio malucas, meio radicais, que pode trazer muitos problemas. Queria perguntar para vocês dessa linha do que a gordofobia pode causar, né? A gente falou das questões da obesidade, mas o que a gordofobia também causa, né? Teve alguns trabalhos que são mais preliminares, óbvio, mas que até falam que adultos que estavam acima do peso e que manifestavam um complexo de inferioridade até por causa disso, tinham algumas questões metabólicas mais alteradas, né? A taxa de triglicéridos um pouco maior. Claro que isso é mais preliminar, mas eu queria discutir assim, o que a gordofobia também causa, tanto de saúde como até na cabeça mesmo. Causa mesmo, e a gente tem dados mesmo de pesquisa mostrando o seguinte, tem um estudo super legal que saiu esse ano, quer dizer, chamando a nossa atenção, né? Que avaliou 110 adolescentes, acompanhou 110 adolescentes que tinham na faixa de 11 anos de idade por um período de 15 anos. E esses adolescentes, eles faziam questionários de comportamento e tal, e eles foram verificar o seguinte, aqueles adolescentes que nos questionários, todos tinham excesso de peso, tá? Que nos questionários eles reportavam que sofriam gozação na escola por causa do seu peso, né? Sofriam bullying. Ao longo de 15 anos, eles ganharam peso. Então, você provocar, você ter gordofobia acaba tendo um impacto em piorar o comportamento alimentar. Acho até que a Rogéria pode complementar isso melhor. Com certeza, né? Porque, por exemplo, hoje a gente ouve também algumas pessoas falando, mas bullying, quem não sofreu bullying na vida, né? Todo mundo foi zoado por algum colega, etc. Isso não fez com que eu ficasse traumatizado e etc, né? Só que cada um é um, não é? E cada um ouve e sente determinados comentários à sua maneira, em função da sua história de vida. Então, um comentário inofensivo para alguns é motivo do início de uma dieta radical para outros. E uma dieta radical somada a outros ingredientes, tipo questões psicológicas, o ambiente familiar, algum tipo de predisposição genética, etc., pode levar a um transtorno alimentar, como a anorexia, que dos transtornos alimentares é o mais grave, é o mais letal, com um índice de mortalidade alto, causado não só por desnutrição, como por suicídio. Então, acho que tudo isso tem correlação com o que nós estamos falando, e é lógico que a gente está falando de casos mais extremos, não a maioria das pessoas, mas são aspectos que estão interrelacionados. Então, é preciso que a gente tenha, de fato, muito cuidado com esse tipo de comentário, com abordagem. O profissional de saúde tem que estar ainda mais preparado para lidar com isso, né? Porque a gente acaba propagando uma série de mensagens que podem contribuir junto a pessoas mais sensíveis a esse assunto para que adotem comportamentos muito, muito radicais, né? E eu não sei, eu queria dividir com vocês, ver se vocês têm essa impressão também. Se o corpo da mulher gorda, ele traz mais essa coisa da gordofobia do que o corpo do homem gordo. Eu tenho essa impressão que a mulher gorda sofre mais, que talvez ela seja um símbolo maior de tá relaxada, e o homem não, ele, sei lá, toma aquela cervejinha, quando ele quiser ele emagrece rapidinho, sabe? Eu tenho essa impressão que a mulher sofre mais com a gordofobia. Isso é uma impressão mesmo, ou vocês, como cientistas, têm dados, conseguem explicar de onde vem isso? Eu acho que é uma impressão correta,
Se você pegar, por exemplo, as estatísticas de transtornos alimentares, embora hoje a gente tenha meninos com transtornos alimentares e cada vez mais cedo, a proporção é muito maior para mulheres do que para homens. Então, acho que isso reflete um pouco essa questão que você está colocando. A mulher acaba se preocupando muito com a aparência e acaba sendo identificada muito como alguém que tem que estar dentro de um determinado padrão em todos os aspectos. E isso, às vezes, vira, de fato, um transtorno alimentar e está relacionado à questão da gordofobia, né? Se isso tem a ver com o nosso momento social, tem, né? Tem a ver com o histórico, tem a ver com questões orgânicas, inclusive, né? O metabolismo, o funcionamento do corpo da mulher é diferente do corpo masculino. Mas, enfim, acho que tem um componente social importante aí. Mas vejo também que muitas mulheres estão se empoderando hoje, né? E estão se tornando mais donas do seu próprio corpo. E eu acho que um ponto interessante é que o corpo do outro pare de ser assunto de todo mundo, né? E que seja o seu assunto. Assim como a própria questão da sexualidade, não é? Que deixe de ser assunto do outro e passe a ser um assunto de fórum íntimo. Claro que quando a gente pensa em obesidade no âmbito mais grave, aí é uma questão de saúde. Mas ainda assim diz respeito ao próprio indivíduo. Como é que ele quer lidar com aquilo? Como é que ele quer resolver aquela questão? Quando aquilo é uma questão para ele. Perfeito. Gente, então agora a gente entendeu um pouco do impacto da gordofobia, já vimos também a questão da obesidade e vamos chegar agora num momento que a gente pode se provocar o que significa ser saudável e pretendemos também ajudar a responder um pouco, se possível, de como a gente consegue lidar com a obesidade justamente sem ser gordofóbico. Bom, gente, então agora é hora da gente entender como a gente pode abordar a obesidade sem cair na gordofobia e o que significa ser saudável. Eu vou aqui trazer mais um caso que foi reportado num site aqui da Editora Abril, no caso da Cláudia, em janeiro de 2019. Eles fizeram uma reportagem sobre gordofobia médica, que a Cíntia já abordou aqui, e uma mulher que era gorda, quando tinha 10 anos, disse que um pediatra afirmou para ela que se ela permanecesse assim, ela não iria casar. E já adulta, ela foi numa dermatologista e foi para tirar uma pinta especificamente. E disse que a médica falou que não removeria por questões de saúde, já que claramente a paciente não ligava para a saúde e para a estética. Ainda falou para ela se cuidar, porque pelo corpo já dava para saber que ela não era saudável. Eu imagino que essas são formas de não lidar com a obesidade, mas eu queria ouvir um pouco vocês também. Com certeza absoluta, né? Totalmente inadequada essa abordagem, né, que essa pessoa sofreu. Ela realmente foi vítima da gordofobia, né? Então, por conta do excesso de peso, ela é rotulada como uma pessoa que não se gosta, que não está preocupada com a sua aparência, que leva uma vida desregrada, né? Então, quer dizer, a gente vê aqui uma prova clara de gordofobia. O que na verdade, o que poderia, né, ter sido abordado com essa pessoa? Claro, tem um excesso de peso, olha, é importante que a gente consiga melhorar, né, a sua saúde, ver se esse excesso de peso, de alguma forma, ele está trazendo algum risco, né? Se está associado a alguma doença, ou mesmo não estando associado a nada, é super importante que a pessoa tenha uma atividade física regular, que ela tenha um estilo de vida bom, o que não quer dizer que ela não tivesse, né? Então, o primeiro ponto é você, assim, rotular uma pessoa simplesmente pela aparência. Quer dizer, essa pessoa deixou de ser abordada, a médica deixou de conversar sobre a questão da obesidade e simplesmente nem deu espaço, nem deu abertura para que essa pessoa pudesse colocar, de repente, se a obesidade, como ela lida com isso, se isso é um problema para ela, né? Então, uma maneira totalmente inadequada. O profissional de saúde, ele deve acolher
Ele deve mostrar que a obesidade não é uma escolha, né? Acho que esse exemplo, ele faz com que a gente pense e reflita muito, inclusive como profissionais de saúde, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande diante dessas pessoas que nos procuram, né? E acho que uma das piores coisas que pode nos acontecer quando a gente procura ajuda é a gente não se sentir ouvido. Uhum. E essa pessoa, ela não foi ouvida, né? Se ela foi buscar ajuda, ela já estava fazendo um movimento para isso. E muitas vezes você começa a ajudar a pessoa das maneiras mais variadas. Por exemplo, se ela queria se sentir melhor com a aparência, talvez ela estivesse buscando alguma coisa para melhorar um pouco a própria autoestima. E ao lidar com a questão da autoestima, você começa a lidar com a questão de mais autocuidado. Então, o caminho, às vezes, não é aquele que parece o mais objetivo e o mais óbvio. Às vezes, o caminho é um outro e faz com que a pessoa comece a se rever, a se cuidar um pouco mais. E sempre que eu penso em saúde, eu estou pensando em saúde como um todo, né? A gente tem que pensar em saúde física, mental, espiritual e etc. Então, o como não lidar com gordofobia é pensar no indivíduo como um todo. Como ele está vivendo aquilo e como é que ele pode ser ajudado. A própria questão da atividade física, você não pode ficar mandando todo mundo ir para uma academia, fazer não sei quanto de atividade física por semana e etc. Tem gente que odeia atividade física, mas vai se beneficiar de dançar, por exemplo, não é? E vai fazer isso com prazer. E o prazer é um pedaço muito importante dessa história, porque muitas vezes as pessoas se refugiam na comida por uma questão de um comer emocional. Elas vão buscar na comida resposta para um vazio emocional, para questões com as quais elas não estão conseguindo lidar de uma outra maneira. Então, não dá para usar uma única via para você dizer que consegue ou não ajudar uma pessoa. Às vezes a gente precisa ter um olhar um pouco mais amplo, eu acho. E você vê, né, que essa pessoa na infância, né, o médico chegou para ela e disse que ela não ia casar, né? Que absurdo. Então, se a gente pensar, né, que esse tipo de comportamento, né, esse tipo de tratamento gordofóbico só vai causar estresse na pessoa, né? E a gente sabe muito claramente que o estresse, ele aumenta o comer emocional aqui, que a Rogéria comentou. Então, essa pessoa, ela só vai piorar o quadro dela, ela só vai ganhar mais peso ao longo do tempo. E ela teve esse tipo de abordagem do médico, como que ela vai procurar de novo um médico para ajudá-la, né? Ela passa a se sentir culpada do problema de saúde dela. Então, a abordagem, ela deve ser muito mais acolhedora. E esse discurso, ele é reproduzido em casa também, pelos pais. Sim. A gente acaba falando muito das mães, né? Mas não são só as mães as culpadas, né? Muitas vezes os pais, os homens também, quando cobram muito isso e quando reproduzem essa conversa de que, se você continuar com esse peso, você não arruma marido. Isso eu escuto inúmeras vezes no consultório. Então, é algo que as famílias também reproduzem. Quando a gente sabe também que muitas vezes a obesidade, ela ocorre com muita frequência dentro de algumas famílias em função dos hábitos familiares. Quando você atende uma criança, um adolescente com problemas de obesidade, você tem que atender a família inteira, não é? Porque é um hábito que muitas vezes está arraigado naquela família. Uma vez eu li uma reportagem sobre gordofobia e a menina relatava que ela se sentiu tratada com preconceito quando ela chegou na consulta e o médico pediu exames de colesterol, glicemia. E aí eu fiquei pensando, né? A gente sabe que isso, ainda mais trabalhando na revista Saúde, a gente sabe que isso é de rotina, né? E ali ela argumentava que ela tem certeza que se fosse uma pessoa magra, esses exames não seriam pedidos. E a gente sabe que não, que eles são pedidos, é rotina médica. Como no consultório, vocês acham que nem dar brecha para esses enganos tem que ser a abordagem? É preciso explicar por que está pedindo certos exames, para não ter essa impressão de que a pessoa está sofrendo uma gordofobia?
Veja, Thaís, a pessoa que tem excesso de peso, ela tem mais risco de ter alterações nos exames, né? Então, é claro que a gente está falando aqui, né, dos males que a gordofobia traz, mas a gente também está falando dos males que o excesso de peso e a obesidade também traz. Então, uma pessoa que tem excesso de peso, ela tem mais chance de ter diabetes, inclusive faz parte do check-up, de acordo, né, com o peso do paciente, faz parte do check-up se aquele paciente vai precisar ter um exame de glicemia. Não é só o peso que determina essa conduta médica. Por exemplo, uma pessoa pode ter o peso normal, mas se ela tiver uma história familiar de diabetes, ela também vai ser candidata a esse exame. Então, o médico, durante a sua consulta, ele usa diversos dados, né? Dados da história familiar, dados do exame clínico, que inclui no exame clínico também a questão do peso do paciente, a medida da circunferência abdominal, enfim, dentro de tudo isso. Agora, existem pessoas que estão muito sensíveis, né? Que chegam no consultório e que né, tem uma maior sensibilidade em relação a qualquer comentário que você faça com o peso. É claro que a gente deve ter uma forma adequada de abordar, com certeza, mas também a gente não pode simplesmente deixar de fazer um exame que seria importante para aquela pessoa pelo fato dela ter excesso de peso, né? Então, como médico, a gente tem que abordar, porque gordofobia tem males, mas obesidade também tem males. Acho interessante esse ponto, porque por mais cuidado que muitas vezes se tenha com aquilo que a gente fala, o que o outro faz com a informação que a gente transmite é algo em relação ao qual a gente não tem controle. E tem muito a ver com o viés que cada um tem. Pessoas que têm questões ligadas à alimentação tendem a ter uma sensibilidade maior em relação a esse tópico. Então, obviamente que isso faz com que a gente tenha que ter mais cuidado ainda ao abordar o tema, mas a maneira como cada um vai interpretar aquela informação é muito individual. Então, a gente não tem controle em relação a isso, né? E aí a gente está falando muito desse ambiente do consultório. Mas aí, fora desse ambiente, né? Como as pessoas, obesas ou não, podem discutir esse assunto umas com as outras sem justamente cair de novo em gordofobia? Como é que a gente consegue orientar o pessoal que está ouvindo a gente agora? Eu acho que a principal informação que eu daria é que, assim, obesidade é doença e não é escolha, né? Senão, veja, Thaís, a gente estaria falando que 50% da população mundial não tem disciplina, né? E, poxa, será que é isso que está acontecendo? Uma epidemia de falta de disciplina? Não. Né? A obesidade é realmente uma doença, a gente está caminhando realmente para uma situação, nós já estamos numa situação epidêmica e que não tem nada a ver com falta de caráter, com preguiça, com gula, né? A gente sabe que a regulação do apetite ela é extremamente complexa, então o primeiro ponto é justamente difundir isso, que a obesidade não é escolha. Eu acho que um outro ponto na verdade, eu gostaria de destacar dois aspectos, né? Um é o papel dos pais nessa história, né? Muitos pais nos perguntam como agir, como é que eu faço para que meu filho não fique obeso, mas que também não desenvolva um transtorno alimentar, as pessoas que já têm mais informação sobre isso. O que eu coloco é sempre a importância de você focar no aspecto de saúde e não de aparência em relação ao corpo. Então, acho que esse é um ponto importante. E no que se refere aos pais, diz respeito também a modelo. Uma coisa é o que você fala e outra é o que você faz. Então, se você fala que você é contra dietas, mas você faz dieta o tempo todo, e se você estimula isso dentro de casa, muito provavelmente você está incutindo ali uma sementinha que pode vir a se transformar num transtorno alimentar.
E um outro ponto que eu ia destacar diz respeito a essa questão da discussão mais ampla, não é? O que a gente está reforçando, que mensagens a gente está reforçando, e aí a mídia tem um papel bem importante. Acho que esse tipo de iniciativa que vocês estão tendo aqui é um movimento legal para a gente combater esse tipo de preconceito. A própria mídia, né, ela muitas vezes vem muito forte com essa coisa da magreza, né, todos os modelos extremamente magras, tudo é em torno né, da ditadura da magreza, e isso vai sendo incorporado mesmo, né, pelas pessoas que vão se sentindo muito distantes daquele modelo ideal que é colocado, né? Eu até estava vendo uma pesquisa interessante sobre Miss Universo, né? Então, tinha a foto de todas elas desde que começou o concurso, né? E foi feito um gráfico, né, com o índice de massa corpórea das Misses, né, ao longo dos anos, e o índice de massa corpóreo médio da mulher jovem americana, tá? Que esse era um levantamento americano. E foi muito marcante que em 1990 foi a primeira vez que a média do índice de massa corpórea das mulheres americanas ultrapassou 25, tá? Que seria considerado sobrepeso. E a primeira vez que o índice de massa corpórea da Miss Universo foi abaixo de 18,5, quer dizer, já indicando uma magreza excessiva. E as curvas são opostas, né? Vai crescendo o IMC e vai reduzindo o IMC da Miss Universo. Então, mostrando o que é o ideal da beleza, né? Ao longo das décadas, como esse ideal de beleza foi modificando e como cada vez mais foi considerado mais bonita aquela mais magra, e hoje em dia as misses, elas têm índice de massa corpórea abaixo do normal, né? E isso acaba impactando profundamente aqui no que a Rogéria é expert, né? Que é na questão da anorexia, dos transtornos alimentares em adolescentes. E a gente vê isso no dia a dia, né? Então, um elogio para uma mulher é você chegar e falar assim, nossa, você emagreceu. Isso sempre é visto com elogio, como um elogio, né? O que você fez? Você perdeu alguns quilos e tal, tô te achando mais magra. E ninguém precisa falar com elogio, tá implícito. Então, acho que isso é uma coisa que hoje a gente tá vendo melhor, que não é para ser exatamente um elogio, né? Ninguém tem que ser... às vezes a pessoa tá passando por um período de estresse. A gente sabe que sofrimento faz emagrecer. Às vezes termina um relacionamento, não tá comendo, e a pessoa, nossa, como você tá bela, e a pessoa tá mal por dentro. Então, acho que isso é uma coisa nossa de entender que isso não significa nada, né? De novo, você dá pela aparência, né? Você rotular como está a saúde da pessoa, simplesmente, né? Pelo peso. E isso é o que a gente está discutindo. E tudo isso, né, acho que está distanciando cada vez mais a gente, as populações, enfim, de um comer mais natural, né? De um comer saudável, sem tantas restrições, sem alimentos que sejam proibidos. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? A questão de comer só em fast food, etc. Um monte de comida industrializada, lotada de sal, de açúcar e etc. E também não precisa ser uma comida fit o tempo todo, né? O que é o comer natural? É o comer o que a gente tem vontade, respeitando o próprio corpo, parando quando a gente já está saciado e não necessariamente quando o prato fica vazio ou quando o pacote termina. Só que depois de tantas dietas malucas preconizadas o tempo todo, a gente está se distanciando cada vez mais disso. E a gente deixa de ouvir o próprio corpo e fica seguindo uma dieta que alguém definiu que é adequada. Só que ninguém aguenta ficar em dieta por muito tempo. E depois vem a compulsão e o reganho de peso. E a pessoa fica nessa balança aí o tempo todo, né? Perfeito. Bom, gente, então,
Para fechar, eu queria que a gente se colocasse até de maneira, se vocês quiserem, de maneira pessoal, mas eu queria que vocês definissem o que é ser saudável para vocês, de maneira breve, o que vocês acham que é ser saudável. Acho que merece um prêmio, quem conseguir definir isso assim, né? Mas acho que é uma questão de você se sentir, ter uma sensação de bem-estar, e acho que é equilíbrio. E isso varia muito ao longo da vida, né? Dependendo da fase de vida em que você está, você sente mais necessidade de uma coisa e menos de outra. Mas a própria pessoa é que sabe como é que ela se sente bem e equilibrada. Então, ouvindo quais são as necessidades dela e não o tempo todo voltada para fora e tentando atender as necessidades dos outros. Quais são as necessidades dela? Uhum. Acho que equilíbrio é a melhor palavra mesmo, né? Então, ser saudável, claro, é você conseguir estar no seu melhor, falando de peso especificamente, no seu melhor peso. Não necessariamente é o peso ideal, tá? Isso daí é uma coisa que eu gosto muito de reforçar, porque todas as pessoas, quando a gente fala em combater a obesidade, elas pensam que a pessoa ela tem que chegar no menor peso possível. Então, você pode estar com excesso de peso, mas se você tiver equilíbrio, for ativo, ter um bom senso na questão da alimentação, enfim, isso vai agregar com certeza. Mas não se fixar num peso específico na balança, né? E ter saúde também não é só a questão da saúde física, a gente precisa ter, né, o bem-estar, a gente precisa estar bem, então isso tudo também conta. Thaís, você não vai escapar dessa não, viu? Não, pois é, você me deixou por último, né? Depois das duas especialistas. Enfim, mas eu acho que saúde, como elas disseram, é um conceito muito, muito amplo mesmo. E eu acho que vale a pena a gente sempre levar em conta o aspecto da saúde mental, né? Porque em tempos de rede social a gente vê influencer que tá na academia todo dia, tá comendo direito. E você pensa, poxa, essa pessoa deve ter uma saúde maravilhosa. E a gente não faz ideia de como viver isso no dia a dia. Se não tem uma cobrança tão extrema por trás, que essa pessoa, no fundo, ela nem pode ser considerada tão saudável do jeito que a gente acha que ela é, ou que ela quer deixar transparecer, né? Então, eu acho que é lembrar que saúde é muito mais do que o corpo fit, a alimentação bacana, e que cada um realmente tem que buscar a sua maneira de ser saudável, né? Que não é exatamente a maneira que é para o outro. Eu vou pegar até o gancho nisso que você falou. Para mim, saúde do ponto de vista mais individual, eu até estava conversando isso outras vezes, é conseguir jogar o meu futebol várias vezes sem sentir dor no fim deles. Então, tá ficando cada vez mais difícil fazer isso, falar a verdade. Mas eu acho que foi um conceito que, por mais bobo que pareça, me ajudou muito a caminhar nessa linha do que a gente chama de ambiente saudável. Então, acho que talvez cada um possa tentar encontrar aí o que acha que é saudável para si, né? E vamos em frente, sem gordofobia. Mas, gente, eu queria agradecer muito pela participação de todos vocês. Thaís, obrigado, viu, por estar aqui. Obrigada pelo convite. Rogéria, de novo, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre isso. Bem interessante. Cíntia, obrigado também. Obrigada também. Legal, gente. Então, não deixem de mandar recados pra gente aqui pro Detetives da Saúde. É só entrar nas redes sociais da Revista Saúde. A gente tá no Instagram, no Facebook, no Twitter. Pode também mandar um e-mail pra gente. É saude.abril@atleitor.com.br. saude.abril@atleitor.com.br. Mande críticas, sugestões de próximas pautas, de novos programas que a gente vai pegando aqui e discutindo junto com vocês. Então, muito obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau, gente.